Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. E o Bjorn perguntou se ela não poderia deixar um dia livre para ele no labirinto. Ela falou que gostaria muito de fazer isso, mas tem um treinamento especial que não vai deixar ela sair do templo por 6 meses. E o Bjorn pensou que sabe que método de treinamento é esse. Faria sentido e também seria uma grande oportunidade para ela. Einar falou que não vai pedir para que deixem ela entrar no grupo novamente, nem que esperem por ela. Mas promete que ela vai treinar duro e voltar como uma grande guerreira. Daí o Bjorn virou mais uma caneca e pensou que não conseguiu impedi-la. Na segunda aventura deles, ela teve que se submeter a uma saqueadora e se forçar a jurar por sua honra. Até durante a ruptura, tudo o que ela pôde fazer foi assistir, sem certeza de que essa foi a gota d'água para ela, para que ela tomasse essa decisão. Então ele vai ter que achar outro membro para seu grupo. É claro, ele poderia ir sozinho também. Ele ficou muito forte nesses últimos 2 meses. Consumiu as essências do golem de corpos e de um vampiro. Seus atributos básicos aumentaram exponencialmente. Se ele considerar as habilidades regenerativas que tem agora, basicamente ninguém é páreo para ele no segundo andar. Mesmo assim, a partir do terceiro seria um pouco complicado. Dungeon Stone te força a jogar em grupo. Não importa o quão forte você seja, não dá para limpar todos os andares sozinho. Quanto maior o nível, mais perigoso se torna. Por isso, é interessante encontrar participantes com níveis parecidos, para caçar monstros nos andares superiores. E nesse momento ele estava se encontrando com o que seria uma ótima integrante para o seu grupo, Raven. Mas ele não estava ali só para convidá-la, ele estava lá para fazer as pesquisas que ela queria. Só que a cadeira de tortura, quer dizer, cadeira de experimentos, era um pouco assustadora. E a Raven perguntou que tipo de mago entraria num grupo com apenas 2 pessoas. O Bjorn pensou que só tem uma agora. Se a quisesse no grupo dele, é melhor que tivesse um grupo cheio de pessoas de rank 6 também. É melhor que tenha um sacerdote também. E o Bjorn pensou que deveria saber que ela rejeitaria. E ela falou para parar de baboseira e dar uma olhada nisso aqui. A análise da essência de vampiro. Ele percebeu que essa pesquisa não era muito detalhada, mas para ele não importa, porque ele sabe exatamente o que faz. Ele já tinha uma ideia, só que é realmente muito boa. Além da própria essência, ele tem a passiva da fonte da escuridão, que resiste à morte enquanto o coração estiver intacto. Também tem o selo do sacrifício e o dono do sangue, além do imortal. Agora que ele tem o selo do imortal junto com a essência do guardião, ele é basicamente uma máquina de curar. Ele jogou Dungeon Stone por uma década até agora, mas essa foi a vez mais rápida em questão de crescimento. E ele falou que já estava indo embora. Mas a Raven queria fazer uma pergunta para ele. Ela perguntou o que foi aquilo que ele colocou na boca do vampiro durante o combate deles. Ela sentia um tipo de poder divino. O Bjorn falou que ela deve ter imaginado algo. Estava meio caótico no dia, ele pensou que não poderia dizer isso para ela. A Raven falou que não, ela tem certeza de que viu. E ele falou que está com muita fome e está indo embora e meteu o pé. A Raven falou que sabia que ele estava escondendo alguma coisa dela. Ela vai descobrir o que é. Então, mais tarde, ela pegou um livro do entendimento completo da ruptura. Um texto antigo de um autor desconhecido que ainda não foi registrado. Ela finalmente achou a parte do castelo tingido de sangue, só que não dava para ler muito bem essa parte. Ela só conseguia ler que tinha uma máscara dourada e a lágrima da deusa, mas as localizações eram desconhecidas para ela. Ela pegou um outro livro falando sobre a lágrima da deusa. Uma relíquia consumível com uma fonte desconhecida que espalha uma forte bênção quando quebrada. 150 anos atrás, durante a quebra dimensional, o cardeal Androna usou todas as lágrimas para salvar o Papa. E essa foi a última vez em que foram vistas. E a Raven pensou que tem o mesmo método de uso que ela viu no outro dia. Talvez fosse uma coincidência. Não tem como um bárbaro que acabou de chegar à idade adulta saber a localização de uma relíquia dessa. E mais tarde, ele estava de frente para a máscara dourada. Um item que só consegue cumprir alguns requisitos. Após derrotar o chefe do castelo tingido de sangue. Permite ao usuário mudar de face quando quiser por um mês. Tem um total de 5 usos. Quando ele estava jogando, não se interessou em customizar o seu personagem. Então ele vendeu por 500 mil pedras e sei lá. Mas agora é o mundo real.
Ele foi preso anteriormente por algo que ele não fez. Então sim, o dia ele virar as costas para a cidade, por que não, né? E mais tarde, no bar, estava circulando a fofoca de que a União Cristal tinha se separado. A Wittenberg estava escutando tudo e pensou que a União Cristal é um clã de exploradores que cresceu explosivamente nos últimos 10 anos. Criaram um longo sistema de comunicação através de várias pedras de comunicação e providenciaram aos exploradores do primeiro andar todos os tipos de conveniências. Mas o pessoal estava feliz que eles se separaram. Era um bando de filho da puta. A Wittenberg pensou que eles eram bons no início. Mas assim que eles cresceram, mudaram muito. Discriminavam forasteiros e cometiam crimes contra os iniciantes. O que aconteceu com a Erwin, a irmã dela, foi só um exemplo. Não queria admitir, mas se não fosse por aquele bárbaro, algo muito ruim poderia ter acontecido. Ela estava pensando se deveria fazer algo em relação a eles, mas acho que não é mais necessário, não é? Só que ela ouviu que quem separou a União Cristal foi um tal Bárbaro da Liberdade. A Wittenberg pensou que deve ter sido só uma coincidência. Até falarem que ele era um bárbaro de apenas rank 9. Daí ela pensou que não, seria coincidência demais. Ela não estava acreditando agora 100% que o Bjorn estava morto. Se o Bárbaro da Liberdade for ele, explicaria o porquê de ele não ter voltado em uma semana. Então ela foi ver a Erwin, que estava muito acabada e triste. A Wittenberg se perguntou se a decisão certa seria falar isso para sua irmã. E mais tarde o Bjorn estava requerendo algumas pessoas para o seu grupo, dizendo que queria pelo menos um time de 4 pessoas que queiram trabalhar do terceiro andar para cima. Daí o recepcionista leu que ele é Bjorn Jandel de 7º rank 5 estrelas. E o Bjorn perguntou o que isso significa. O atendente falou que nada, e disse que aqui tem uma lista de membros para ele. O Bjorn pensou que ele tinha mudado de assunto. Sei lá, deve ser uma palavra-chave da guilda. De qualquer forma, ele não se importa com isso. E um dos nomes que estava na lista era o Icrod, que se encontrou com ele mais tarde. O Icrod falou que então era ele. Estava com um pouco de dúvida, já que ele colocou que era de 7º rank. E falou que é bom vê-lo, só que mais uma pessoa vai se juntar. Aparentemente, essa pessoa é um mago. Então essa pessoa apareceu e o Bjorn ficou bem chocado. E o mago loirinho chegou se apresentando como Leur Verdvalk. O Icrod falou que é um prazer conhecê-lo. Se apresentou como explorador de rank 6. E o Leur é um mago de 8º rank da família real de Ratedonia. E o Icrod perguntou como assim, família real. O Bjorn falou que quer dizer que ele não trabalha para a guilda. E ele pensou porque o bárbaro estava explicando tudo para o anão. O Leur falou que ele é bem esperto para um bárbaro e perguntou qual o nome dele. O Bjorn pensou que está ficando puto já. E já foi direto ao ponto. Ele perguntou por que o Leur quer ser um explorador. Ele respondeu que sim, quer se tornar um explorador renomado para aumentar a fama da família do Barão Martven. E o Icrod perguntou se ele é um nobre. O Leur falou que sim, o marido da irmã da sua mãe é o terceiro irmão da esposa do barão. O Bjorn pensou que ele não é um nobre, então, eles são basicamente estranhos. Então, deixa eu ver se eu captei a mensagem aqui. Calma, calma. O marido da irmã da mãe dele, ou seja, o marido da tia dele, é o terceiro irmão da esposa do barão. Ou seja, o marido da tia dele é o cunhado do barão. E o Leur falou que não pretende ameaçar ninguém que é inferior a ele. O Bjorn pensou que esse cara está se achando demais. Cada vez que ele abre a boca, aparece mais uma fraude. Rosto bonito, cabelinho loiro, aproximadamente 1,60 de altura e todo emagrecido, sabe como usar magia do dia a dia e magia do tipo administrativo, também algumas do tipo maldição. Magias do tipo gelo não são muito fortes dele, mas ele sabe. É basicamente um mago inexperiente que é arrogante e só sabe mentir. Ele está com o pé atrás, mas aceitou doar o Ki, porque pessoas melhores podem entrar se souberem que tem um mago no grupo. Então, como esperado, receberam melhores propostas. Icrod e ele se encontraram de 3 a 4 vezes na semana para olhar esses documentos. Embora pareça que ele está fazendo a maior parte do trabalho. O Icrod perguntou que tal ir com esse aqui. Estava preocupado que fosse rejeitar ele também. E assim eles completaram o seu time. Até melhoraram o seu equipamento. E ele foi todo armadurado para a biblioteca. Só para a bibliotecária perguntar o que é isso e ele responder que é armadura e um escudo feito de litínium. E aquilo nas costas dele é uma mochila expansiva. E a bibliotecária falou que eles têm reclamações e pediu, por favor, para tirar a armadura. O Bjorn falou que tudo bem. Aparentemente,
ela não tem muito senso de humor. Então andaram pelas ruas, ele se deparou com um bárbaro num beco. E ele não tinha nenhuma arma consigo. Todo bárbaro anda por aí com a sua arma como se fosse parte do seu corpo. Não importa o quão famintos estejam. E o Bjorn falou para não ficar com medo. Não veio o machucar. E perguntou, cadê a arma dele? O bárbaro falou que não tem dinheiro, por isso vendeu-a. O Bjorn pensou que o bárbaro estava falando com ele formalmente e vendeu sua própria arma. Tem certeza de que esse maluco é um espírito maligno? E mais tarde ele tinha preparado uma refeição para o coitado. E se apresentou como Lion, filho de Tarika. E disse que não vai se esquecer do que o Bjorn fez por ele. E o Bjorn pensou que o Lion disse que passou pela cerimônia de maioridade um mês antes da dele. Disse que se perdeu e não conseguiu entrar no labirinto. Mas acha que ele fugiu porque estava com medo demais para lutar contra monstros. Na verdade, escapar de uma multidão de bárbaros animados é muito fácil. Mas os problemas apareceram depois disso. Não há muitas oportunidades de emprego para um bárbaro. Essa é a principal desvantagem. Mas ele pensou que os jogadores foram os únicos que abriram a sala do chefe, o portão do abismo. Alguém tão habilidoso assim deveria saber como os bárbaros são tratados nesse mundo. Mas ele nem entrou no labirinto. O Bjorn perguntou o que ele fez depois desse mês. Então, o Lion falou que não entrou no labirinto de novo. O Bjorn perguntou se ele ficou maluco. Mas o Lion perguntou como é que é lutar com monstros sem uma arma. Ele pensou que era por isso que deveria ter ido na primeira vez. Ele não consegue pensar no futuro. Será que esse cara chegou a jogar o jogo Dungeon Stone? O Lion explicou que, depois disso, ele foi expulso porque ficou sem dinheiro. Ele teve que lutar contra o frio, a fome, a fraqueza, até tentou ir para onde os bárbaros estavam ficando, mas por algum motivo o excluíram. E o Bjorn se perguntou como esse cara sobreviveu por 3 meses desse jeito. Se ele fugisse naquele dia porque estava com medo. Tenho certeza de que encontraria o mesmo destino que esse cara. E o Lion perguntou se foi a história dele que fez o Bjorn o ajudar. Pode ser difícil de acreditar, mas ele conhece o labirinto muito bem. Mas o Bjorn falou que não vai para o labirinto com ele. Vai ajudá-lo de outra forma. Ele entregou 150 mil pedras, falou para comprar uma arma e voltar para o labirinto. O Lion falou que vai retribuir isso um dia. Mas o Bjorn falou para o Lion partir e não voltar. Se perder o dinheiro, gastar tudo ou ficar rico com o labirinto, ou até se conseguir o dinheiro para retribuir, é bom que nunca mais fale com ele de novo. Mais tarde, o Bjorn pensou que aquilo foi detestável da sua parte. Talvez estivesse pensando no passado. Uma pessoa lógica teria dito que ele estava sendo estúpido. E uma pessoa emocional teria ficado chateada que isso é tudo o que fez para ajudá-lo. Nenhum deles estaria errado. Pode parecer hipocrisia, mas foi o melhor que ele poderia fazer. Por isso, ele torceu para que o Lion sobrevivesse. Então, no dia de entrada do labirinto, o Leur estava todo impressionado, perguntando para onde iam. E ele era Leur do Wok, mago, 8º ranking, 25 anos. Resumindo, é um mago bem burro. O próximo era Braun Hotmiller, explorador 7º ranking, 34 anos e 8 de experiência em explorações. Dizendo que acha que vão ficar bem se seguirem a rota que discutiram mais cedo. O Bjorn pensou que ele é provavelmente o membro mais normal desse grupo. O Ikrod é o líder do time. E o Bjorn é seu fiel escudeiro. E, por fim, Misha Korsten, exploradora semi-humana de 7º ranking, 25 anos, 5 de experiência. E ela falou que quer cortar a cabeça de vários monstros, NIA. E o Bjorn pensou que ela tem o hábito estranho de dizer NIA no final de cada frase. E ela disse também que é a 13ª princesa de alguma tribo, sei lá o quê. Então eles prosseguiram no seu caminho todos juntos. E com isso, começaram a primeira exploração como um time. Com a orientação do Hotmiller, chegaram ao portal do 2º andar dentro de 10 horas. O Bjorn pensou que era um bom recorde, mas o Hotmiller não estava muito satisfeito. Ele tem uma habilidade de orientação que mostra a direção do portal. Não esperava muito dele, já que ele não é um guia, mas é muito bom. É uma pena que ele não consiga XP por abrir o portal. Se estivesse com Einar, poderia ganhar esse XP usando o bug para abrir o portal de novo. Ele vai guardar isso até ter colegas dignos de confiança. Então ele entrou na Toca das Bestas no 2º andar, acessível pelo portal na região leste do 1º andar. Assim como o nome sugere, muitos monstros do tipo besta aparecem ali. E o Leur não estava muito bem, não, já estava enjoado.
O Bjorn pensou que o cheiro daqui é bem nojento, de fato, e perguntou para o Rottmeiler se ele está bem. Ouviu dizer que ele possui a essência do tipo olfato. Ele respondeu que estava bem, não era a primeira vez dele ali. Tem muitas poças de resíduos, então falou para ficarem próximos deles se não quiserem pisar em alguma. O Bjorn pensou que esse cara é até que bom guiando os outros. Sim. É explicado que a Toca das Bestas é um vale, por isso não pode se perder no meio desse labirinto natural. Não existem armadilhas, mas o trabalho de um desbravador é muito importante nesse lugar. Mais do que na floresta de goblins. Os monstros ali são fáceis, dada a composição da equipe deles. Então eles mataram grandes lobos, lobisomens, grandes tigres dentes de sabre e até topeiras. Graças ao alarme mágico do Dvalk, puderam ter 4 turnos de guarda. Então, ele conseguiu dormir por 6 horas. E o Leur perguntou por que precisavam de turnos para dormir. O Leur falou que não é porque não confiou na magia dele. Alertas mágicas só detectam monstros. Isso porque exploradores são bem mais perigosos do que monstros nesse labirinto. Por isso, ele deveria dormir também. E o Bjorn estava acordado, somente fingindo dormir, pensando que essa pode ser a última exploração com esse mago. No segundo dia, um pouco depois de meio-dia, o Rottmeiler falou que o portal do 3º andar fica um pouco mais à frente. Lá, eles vão caçar monstros do rank 7 a 8. O 3º andar é um mapa gigante chamado de Passagem do Peregrino. É possível entrar num mapa diferente no 2º andar, dependendo de por onde você entrou. Mas no 3º, todos acabam no mesmo lugar. É claro, o lugar em que você surge depende de qual portal você usou para entrar. E o Bjorn espera muito que eles caiam no lugar bom. A Misha perguntou se o Bjorn já entrou no 3º andar. Ela levou 1 ano para entrar nele. O Bjorn perguntou então, quanto tempo levou para ele entrar no quarto. A Misha falou que faz mais ou menos 2 anos. Ela começou a discutir com o anão, porque sei lá, e o Rottmeiler mandou eles ficarem quietos. Com isso, o Bjorn percebeu que ele estava mais estressado do que antes. Bom, ele está trabalhando duro, consegue entender porque ele está irritado. Até que eles chegaram finalmente ao 3º andar, a Passagem do Peregrino, no Vale da Pedra de Aço. E nessa mesma hora, o Bjorn já sentiu o inimigo se aproximando, defendendo o Rottmeiler com seu escudo. E ele se perguntou por que tinha um monstro bem na frente do portal. Ele pensou que, se não fosse pelo escudo, ele teria sido pisado por esse javali. E o Icrod usou sua recuperação de emergência, dizendo para o Bjorn que são monstros de 7º ranking, chamados de Aiantro. E falou para só evitar que empurrassem eles. A habilidade ativa dos Aiantro é o equilíbrio de peso, que dá resistência a empurrões. E essa habilidade foi bem útil do Icrod quando enfrentaram um vampiro. Então ele usou a exata mesma habilidade do Aiantro. E o Leur aproveitou a oportunidade para usar corrupção no corpo do Aiantro. O Icrod falou que foi uma bela brecha, e já desceu amarrada na cabeça do bicho. Só faltava um. E quem partiu para cima para pegar a essência dessa criatura foi a Misha. O Bjorn ganhou 3 níveis de XP por derrotar uma nova criatura, mas ele pensou que isso era estranho. Esse lugar não deveria estar lotado de Aiantros. Ele perguntou ao Rottmeiler se tem pessoas por perto, e ele usou seu sensor de calor corporal, dizendo que não tinha ninguém na área. Mas considerando o cheiro, algumas pessoas estavam aqui há pouco tempo atrás. Devem estar a 2 minutos de distância ou algo assim. O Bjorn falou que então é provável que tenham saído após vê-los caçando. O Icrod perguntou se tinha alguém esperando por eles aqui no portal. O Rottmeiler falou que não especificamente por eles, mas talvez qualquer explorador. Atrair monstros para um portal é um método comum, usado por saqueadores. Eles se aproveitam da hora em que estão mais vulneráveis. A Misha falou que deveriam dar uma boa surra nesse pessoal. Então, eles não recebem uma recompensa se matarem saqueadores? O Rottmeiler falou que sim, mas é difícil achá-los e matá-los. E eles podem acabar sendo culpados se as coisas darem errado também. O Icrod falou que vão deixar um aviso para os saqueadores no portal irem embora. Isso sim. Enquanto seu Leur estava apavorado, escutando toda essa conversa. E a Misha mais tarde falou que nem sabia que esse método existia. O Rottmeiler disse que só tinha ouvido falar. É a primeira vez que vejo de verdade. A Misha falou que não deve ser tão comum cruzar com saqueadores, afinal, não é? E o Bjorn se perguntou, como assim? E perguntou quantas vezes a Misha já topou com saqueadores. Ela falou que mais 8 vezes nos últimos 5 anos. O Bjorn pensou que isso não é quase nada.
Ele falou que cruza com saqueadores o tempo todo. Já é a quinta vez que ele vê saqueadores nos últimos 3 meses. A Misha falou que ele tem um baita azar, viu? O Ikrod falou que isso é impressionante. Isso era comum há uns 150 anos. Mas o número de saqueadores diminuiu muito recentemente. E o Bjorn se perguntou o que tem sido a vida dele. O Hotmiller falou para pararem de zoar o bárbaro. Todo mundo sabe que a Misha tem muita sorte. E falou para o Bjorn não se preocupar. Ele cruza com saqueador uma vez a cada 3 meses. Ele ficou um pouco desanimado e falou para partirem logo. Porque essa conversa está deixando triste. Então, no caminho, eles derrotaram várias outras criaturas. E finalmente chegaram à borda onde a região termina. E a razão de eles estarem acampando nessa região tão esquisita é por conta da ausência de monstros ali. E o Ikrod perguntou se o Leur estava bem. Ele parecia um pouco mal quando entraram nesse portal. E o Bjorn pensou que era verdade. Normalmente, ele é muito tagarela. O Leur falou que a fantasia que ele tinha de ser um explorador foi completamente destruída. Ele sabe que devem estar pensando agora que ele é só um jovem inocente e ingênuo. Mas ele ouviu dizer sobre exploradores que matam uns aos outros por dinheiro. Isso com certeza está longe de qualquer fantasia. O Leur falou que, se isso continuar um dia, ele também vai acabar matando uma pessoa, não é? Por isso, no caminho até ali, ele estava se preparando. O Leur falou que não sabe se vai conseguir quando a hora chegar. O Bjorn pensou que falta autoconfiança nesse moleque. Ele está com medo e está confuso. Mas é muito melhor do que o tipo de pessoa que ele é. Então ele se lamenta e chora quando estão de fato enfrentando a morte. Mas o Hotmiller falou que é importante não ser arrogante. Ele acha isso muito mais confiável do que ele conseguiria dizer. E ele falou que queria mostrar uma coisa para o grupo todo. Mais tarde, eles subiram no tipo de penhasco e tiveram uma visão linda. Um grande castelo com várias coisas brilhantes no céu. O Hotmiller falou que só consegue ver isso por volta desse horário do dia. Incrível, não é? Ninguém sabe porque isso acontece só no 3º andar. Mas a razão é insignificante quando se depara com essa vista. E o Hotmiller perguntou se o Leur foi mais motivado a se tornar um explorador com isso. Então, mais tarde, a luz desapareceu. E uma escuridão familiar abraçou o labirinto. Todo mundo, tirando ele que ficaria de guarda, foi dormir. Mas o Leur demorou bastante para dormir, na verdade. Depois de acordarem, o Bjorn pensou que a quantidade de XP que ele ganhou até agora passou um pouco dos 50. Ele precisa de 150 para chegar no nível 4. Então, tem um longo caminho pela frente. Atualmente, ele está no 3. Então consegue absorver mais uma essência. Ele tem espaço para mais uma, por isso não está com pressa de subir de nível. Só que é claro que ele gostaria de uma boa essência. Até que o Hotmiller falou que finalmente chegaram. Dali para frente é habitat dos orques. Tem o maior número de monstros de todas as regiões do 3º andar. Somente monstros de rank 8 ou superior podem aparecer. É o 2º no ranking de dificuldade. Mas se não forem imediatamente para o 4º andar, esse é o melhor local de caça, querendo ou não. O Ikrod falou que, por enquanto, vão trabalhar juntos. Depois decidem os próximos passos, dependendo de como prosseguem. Mas já tinha um grupo de orques se aproximando. Então eles fizeram sua formação padrão para lutar contra eles. O Leur começou com seu ataque à distância, a lança de gelo. O Bjorn e o Ikrod agiam como tanques na frente. Misha cuidava dos monstros que se aproximavam. Enquanto isso, Hotmiller e o Leur cuidavam do dano principal de longa distância. Mas ele percebeu um orc feiticeiro usando o feitiço de frenesi, aumentando a resistência e o dano dos orcs guerreiros em 300%. O orc ficou tão putaço que passou pela linha de frente como se não fosse nada. E o golpe que atingiu Hotmiller, por sorte, foi bloqueado. Só que esse frenesi só durava por 10 segundos. E depois que acabou, a Misha apareceu e cortou a garganta dos orcs. O feiticeiro ficou sozinho e teve sua cabeça decapitada pelo Bjorn. Depois do combate, ele pensou que levou uns 8 minutos no total para ganharem. O dano deles com certeza não é o suficiente ainda. Faz sentido, já que eles têm 2 escudeiros e um desbravador. Só que, mesmo assim, demorando, a segurança continua ótima. É um time bem equilibrado. Ele gostou. Daí eles continuaram seu caminho em direção ao centro do habitat dos orcs, lutando contra qualquer criatura que aparecesse.
E é claro que o número aumentava cada vez mais. Até que cruzaram com um grande guerreiro orc, um monstro de 7º rank. Mas ele foi derrotado facilmente, na verdade. Eles se depararam com um mago explorador lutando contra eles. E o homem disse que esse habitat de orcs é território do clã de Jarve, mandando-os ir para outro lugar. Dungeon Stone é um jogo single player, mas, surpreendentemente, existem maneiras de restringir uma área. De início, parece-se com um jeito de bloquear o teleporte entre mapas. Mas se você formar um clã, posteriormente você pode restringir locais de caça com o jogador. É claro, requer um esforço tremendo. Por isso, é considerado desperdício. A menos que seja um habitat de um boss ou de um monstro raro. E o Bjorn se perguntou por que eles estavam restringindo uma área do 3º andar. E o Icrod falou que achou que o clã de Jarve era mais ativo no 6º andar. Perguntou o que eles estavam fazendo aqui. O homem falou que não eram obrigados a responder. O Icrod falou que ouviu dizer que alguns clãs com conquistas têm permissão para assumir autoridade aqui. Mas nunca ouviu falar que esse território era do clã de Jarve. Nem sabem se ele realmente faz parte do clã. O Bjorn não sabe se é pelo senso de líder do grupo, mas o Icrod está sendo bem afrontoso. E a Misha estava se encolhendo toda atrás do Bjorn por algum motivo, até que chamaram ela de Ovelha Negra. Isso porque uma das pessoas que estava na equipe do clã de Jarve era o irmão dela. E ele falou para não chamá-lo assim em público. E falou que faz questão de mostrar que é um sangue impuro. E fica falando assim "nia idiota" no final de cada frase. E o homem mais velho falou que tem uma dívida com o Carusten. Se for a irmã dele, pode deixar que ela passe. Mas o Sir Carusten falou que não precisa. Não pode dizer o porquê, mas é assunto familiar. Mas o pai dela também não se importaria. O homem falou que, então, bom, se ele diz, no mínimo podem dizer o motivo pelo qual não podem passar. Ele explicou que estão procurando pela essência do grande orc guerreiro, por conta dos assuntos urgentes do clã. Se as coisas forem bem, da próxima vez que o labirinto abrir, já não vão mais estar aqui. Por isso, ficaria muito contente se eles fossem embora agora. E o Bjorn se perguntou se o clã do 6º andar está fazendo tudo isso por conta da essência de um monstro de 7º ranking. Nem é uma essência tão rara assim. O homem falou que, já que eles já estão aqui, não vão ter monstros daqui para frente. Por isso, é melhor que o grupo vá embora. O Bjorn pensou que então vão interferir na caçada se não forem embora. Ele sabe que, no labirinto, força é a lei aqui. Então não podem forçar muito mais do que isso. Ele entende como o Icori se sente, mas se não quiserem morrer, deveriam saber quando desistir. Mas o Leur falou que resolveria isso. Ele falou que é um prazer ver esse mago sênior, mas o homem apenas chamou de lixo e mandou não chamá-lo de mago sênior. Tudo que ele aprendeu foram umas magias básicas, mas ele se gaba como se fosse um mago e ganha vida com truquezinhos. E o homem mais velho falou para ele nunca mais se chamar de mago. O Icori falou que isso passou dos limites. O homem falou que ele só falou a verdade, não foi? E o Icori revidou com um relâmpago. O Bjorn se perguntou se realmente lutariam contra um clã do 6º andar aqui, mas na hora que ele partiu para cima, o Bjorn afundou o anão na terra. Que nem um prego. E mandou que ele ficasse calmo. O Bjorn pensou que eles quase morreram aqui. E o mago sênior falou que ele tem um ótimo companheiro. Falou que deveriam ser gratos a esse bárbaro. Mais tarde, o Icori pediu desculpas, dizendo que perdeu a cabeça e agiu sem pensar. O Rotmiller falou que essa ação quase matou todo mundo. O Bjorn pensou que é isso aí, tem que culpar ele para que ele aprenda. Mas o Rotmiller falou que no fim nada aconteceu, então deixou pra lá. E estava até elogiando, dizendo que foi leal, pelo amor de Deus. O Bjorn pensou que o Rotmiller parece ser um bom líder, mas ele é bonzinho demais para isso. Estaria xingando o Icori se fosse ele. A Misha falou que tudo poderia ter dado certo se não fosse por ela. O Leur falou que não, o fato de serem apenas expulsos e não atacados foi por ela. E o Bjorn pensou que essa droga de atmosfera mudou do nada. É o tipo de atmosfera que ele sempre achou vergonhosa quando era criança. Ele está até com arrepios. E a Misha falou que odeia falar sobre sua família sempre porque ela foi a única que não conseguiu formar um contrato com uma besta espiritual. Como já explicado antes, semi-humanos conseguem firmar contratos com bestas anciãs, chamadas bestas espirituais. Os contratos podem ser de diferentes formas. Algumas invocam bestas para ajudar nas batalhas, outras são possuídas para aumentar seus atributos, enquanto outras só recebem bênçãos e habilidades especiais. É claro, isso para os semi-humanos escolhidos por suas bestas.
O problema é que Misha parte da linhagem direta da família Colsten. Em outras palavras, o fato de ela não conseguir firmar um contrato significa que ela é a vergonha da família. E ela falou que estava em bons termos com seu irmão quando era mais jovem. Quando se tornou adulta e ainda não havia sido escolhida por uma besta, todos começaram a ignorá-la. Todos a chamavam de ovelha negra, dizendo que era uma mestiça, uma filha ilegítima. A mãe dela morreu quando era muito jovem, por isso ela nunca soube de verdade. A Misha não conseguiu lidar com a discriminação dele, por isso fugiu e aprendeu a lutar. Foi assim que ela se tornou uma exploradora. O Icrod falou que deve ter sido tão difícil, e a Misha falou que ele pensou em todos eles como se fossem verdadeiros companheiros. E o Bjorn não estava gostando nada dessa atmosfera e dessa conversinha. Então o Icrod começou a contar a história dele também, aí fudeu tudo. Ele disse que seu sonho era se tornar um ferreiro, mas ele não tinha talento nenhum. Sempre estragava todas as armas e ferramentas que tentava fazer. Por 10 anos, não conseguiu se graduar no treinamento de ferreiro. Por isso, ele se tornou um explorador após 30 anos de idade. Ele precisava ganhar dinheiro, então ele só foi. Daí o Leur também contou a história dele, dizendo que ele conseguiu ter contrato com a magia graças ao status social da sua família. Mas nunca foi talentoso o suficiente para entrar na torre de magia. Se ele fosse um mago de verdade, tenho certeza de que aquele outro teria o respeitado. O Icrod falou que não, aquele mago é o errado da história, ele é sim um grande mago. E o Bjorn se perguntou o que diabo está acontecendo. E até o Rotmiller começou a se desculpar, pelo amor de Deus. Ele falou que antes estava muito irritado quando os dois estavam conversando por conta da sua inveja doentia. Achava que eles dois não tinham direito de reclamar, já que ambos eram sortudos o suficiente para terem nascido como espécies não humanas. Sem nem imaginar pelo que eles poderiam ter passado. Mas o Icrod falou que humanos têm vantagem. A Misha falou que humanos podem usar aura, podem se tornar magos, magos espirituais ou até santos. Mas o Bjorn pensou que isso só vale para uma pequena minoria que é muito talentosa. O Icrod falou que isso os faz de um time feito de ovelhas negras. E o Bjorn pensou que eles estavam confessando seus problemas e se confortando. O único que falta é ele. E todo mundo encarou ao mesmo tempo. Ele se perguntou se seria expulso do grupo se não falasse nada. Ele não está acostumado com esse tipo de grupo. E o Bjorn simplesmente gritou que ele não tinha mãe. Ele falou que sua mãe morreu após dar à luz. Quando era jovem, seu pai também foi para o labirinto e nunca mais voltou. Ele se tornou um adulto, mas não conseguia se encontrar consigo mesmo que quisesse. E o Bjorn pensou que isso é 100% verdade, só que ele não se lembra. Foi a Inar que contou para ele. Até porque ele entrou nesse corpo aos 20 anos, não é? O Rotmiller falou que deve ter sido muito difícil para alguém tão jovem. E a Misha se desculpou. Ela reclamou da sua família sem nem saber disso. Daí todo mundo começou a confortá-lo e ele falou que está tudo bem. Estava todo mundo emocionado, chorando. E ele pensou que se sente como se tivesse se tornado o cara mais lamentável desse time por algum motivo. Bom, o que seja. Não é como se ele realmente não tivesse uma mãe. E mais, ele é um pequenino bárbaro que se tornou um explorador de 7º ranking em 3 meses. Daí ele foi arrastado para o mundo do jogo e arriscou sua vida várias vezes. Mas o importante é que... Mas que merda! A vida dele é uma merda mesmo, hein? E ele se sentiu muito mal. O pessoal foi confortá-lo, achando que ele estava pensando na mãe. Mas o Rotmiller perguntou o que fariam agora. O Icrod falou que estava pensando em ir para a Floresta da Bruxa. Mas levaria 6 dias para chegar até lá. O Leur perguntou o que tal irem direto para o 4º andar. Ela ouviu dizer que a Floresta da Bruxa não é tão boa para guerreiros. Icrod falou que é muito cedo para irem até o 4º andar. E havia muitos times pisando lá, subestimando a dificuldade e morrendo. O Bjorn pensou que a Floresta da Bruxa é conhecida como uma área em que você só vai em casos de extrema necessidade. Não é um bom lugar para caçar. Ele assume que a razão do anão é estar inflexível, ou seja, porque o 4º andar é perigoso. Tão perigoso quanto a Floresta da Bruxa. No 4º andar existem monstros do 7º e 8º ranking, assim como do 3º. Mas às vezes aparecem monstros de 6º ranking. Eles são raros ao ponto de você ter que andar 4 dias inteiros para ter a chance de cruzar com um. Mas isso também significa que podem cruzar com um a qualquer momento. Na verdade, o Bjorn, enquanto jogava, morreu várias vezes por esse motivo. Mas ele falou para o Icrod que acha que devem ir para o 4º andar direto.
O Icrod e ele são escudeiros bem resistentes. Mesmo se cruzarem com uma criatura de 6º ranking, conseguem lidar com isso. O Bjorn pensou que, para ser sincero, considerando que ele tem a essência do vampiro, aguentaria facilmente os ataques do monstro de 6º ranking sozinho. Mesmo com pouco dano na equipe, ainda tem um mago e outros 2 são veteranos. A Misha falou que ele está certo, mas ela está um pouco ansiosa, já que ele é um bárbaro, não é? O Leur falou que concorda com isso. Mas ele falou que até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. E o Bjorn pensou que consegue ouvir eles, idiotas. O Icrod falou que ainda acha que é perigoso demais, mas fizeram uma votação. E o resultado foi que o grupinho sofrido decidiu tentar entrar no 4º andar. E no 3º dia, após entrar no labirinto, eles acamparam de noite. Num bom lugar, onde não havia muitas árvores nem monstros, mas o Icrod falou que ainda tem energia sobrando para avançarem um pouco mais. O Rotmiller falou que não precisa andar por mais 3 horas para achar um lugar melhor do que esse. Agora, eram exatamente 9 horas da noite. A mesma hora que eles armaram o acampamento no 1º e 2º dia. O Rotmiller deve ter feito toda a rota, levando em conta a distância e a velocidade. Não parece muita coisa, mas isso é muito impressionante. E o Bjorn perguntou quais são os planos para amanhã. O Rotmiller falou que vão chegar na Floresta da Bruxa antes do meio-dia. E o Bjorn pensou que era como se ele fosse um GPS humano. Como esperado de um veterano, ele é bem confiável. Mas falou que vai ser bem cansativo depois que entrarem na floresta. Por isso, devem descansar agora. E mais tarde, Rotmiller acordou o Bjorn. Não era o turno dele ainda. Só que tinham monstros e exploradores se aproximando. Eles ouviram gritos de socorro. Exploradores correndo de um grupo de monstros. E o Rotmiller falou que está sentindo um cheiro, igual ao que sentiu naquele outro dia. Podem ser saqueadores. Não sabe quem são, mas estão mirando especificamente neles. Estão tentando se infiltrar, fingindo que precisam de ajuda. A Misha perguntou o que vão fazer então? Eles já estão quase aqui. O Bjorn falou que é melhor usar logo essa oportunidade. Que não estão confiantes em conversar. É melhor que não façam nada. Daí o Bjorn assumiu a frente e mandou pararem. Vai esmagar o crânio deles se derem mais um passo. Mas o que estava na frente falou que todos os membros do grupo deles morreram. E vai recompensá-los por isso. Então pediu ajuda. E o Bjorn mandou largar as armas. Mesmo que tivessem monstros ali. Os orques que estavam atrás desse grupo estavam apenas observando agora. Já que mais pessoas se uniram ao território deles. Mas o Bjorn falou que a escolha é deles. Ou largam as armas ou vão embora dali. E o grupo cedeu. Largaram suas armas para que recebessem ajuda. O Rotmiller coletou todas as armas, e nesse momento, os orcs foram embora. O Bjorn pensou que de fato são monstros bem espertos. Nesse momento, a sacerdotisa do grupo agradeceu muito pela ajuda. Ela se apresentou como Elisa, dizendo que salvaram suas vidas. E aquele rasgo no vestido dela chamou muito a atenção do Icrod, que disse que não sabe o que aconteceu, mas deve ter sido muito difícil, é claro. E o Bjorn pensou que esse anão caiu nas graças dela. O homem que estava na frente antes se apresentou como Irita Tyson e o outro como Hans Argot. E o Bjorn perguntou a Hans primeiro. O saqueador que ele conheceu se chamava Hans também. Uma baita coincidência. E o Hans falou que é até um nome bem comum. A Elisa falou que não quer nem pensar no que aconteceria se não fosse por eles. A deusa Leatlas deve tê-los enviado. O Icrod perguntou se por acaso ela tem poder divino. A Elisa falou que serve a deusa da luz que cuida das explorações e das relações. A estrela que surge no crepúsculo. E o Bjorn não vai cair nessa. Ah não, já sabe que eles são saqueadores. Ainda estão fingindo ter uma sacerdotisa. Só que ela realmente usou o poder divino para curar o seu aliado. O Icrod perguntou se ela é realmente uma sacerdotisa. A Misha perguntou ao Icrod se são realmente saqueadores. Ele respondeu que tinha certeza antes, mas não agora. O Bjorn pensou que sabe como ele se sente. Considerando o mundo de Dungeonstone, uma sacerdotisa é uma entidade muito sagrada. E os humanos costumam ser fiéis devotos. Só que ele não vai cair nessa. Entendeu que ela é uma sacerdotisa, mas e daí? Ele pensou que isso só se aplica aos humanos. Bárbaros são uma espécie diferente que adora os seus ancestrais. E ele pediu a recompensa por salvá-los imediatamente. A Elisa falou que ouviu que esse costume existe e perguntou quanto seria o suficiente.
O Bjorn falou que 2 milhões devem ser o suficiente, pensando no valor da vida dela. A Elisa falou que não tem esse dinheiro com eles, mas podem dar assim que saírem do labirinto. O Bjorn falou que não acredita em ninguém que não for da sua raça. Se não conseguem dar o dinheiro, tem que pagar com objetos preciosos. As armaduras e equipamentos deles devem ser de bom tamanho. E o Hans falou que tudo bem, isso não é nada comparado com o valor de suas vidas. Então, mais tarde, o Bjorn pegou tudo que eles tinham de valor. E o Rotmiller já estava oferecendo abrigo para eles para que pudessem descansar. E a Elisa falou que, se tivesse alguém machucada, ela poderia ajudar. Mas o Bjorn apareceu com a massa dele pronta para esmagar a coitada. Ele pensou que a regra é matar o curandeiro primeiro. E simplesmente esmagou o crânio da Elisa, mandando o cadáver dela todo quebrado para longe. E perguntaram o que ele está fazendo. O Bjorn se desculpou. É claro que foi um erro. Ele estava com medo de que fossem saqueadores, por isso não se controlou. E os caras falaram que ele é um maluco desgraçado. Só que, de repente, eles pararam e foram atingidos por alguma coisa. Era um tipo de maldição. O Icrod até perguntou se o Leur tinha feito algo, mas não foi ele. Foi a Elisa, que estava emanando, mas a negra estava de pé, perguntando como Bjorn sabia que ela era inimiga. Mas ainda assim já é tarde demais para eles. O Bjorn se perguntou por que nada na vida dele dá certo, hein? O seu grupo ficou congelado de medo, mas falou para eles que vai cuidar disso. O próximo golpe dele afundou ainda mais o corpo da Elisa. E o Icrod perguntou o que ele está fazendo atacando o defunto. O Bjorn falou que não teve escolha. A defesa é o melhor ataque. Ele pensou que, se essa desgraçada voltou à vida, só pode ser uma coisa. Os sacerdotes de Karui. Uma classe oculta que só pode ser escolhida para se tornar um sacerdote e alcançar o 5º andar. Eles têm um tipo de magia de combate e de maldição. Permite que você use tanto magia divina quanto negra. Mas também tem suas penalidades. Karui é um deus maligno. Por isso, no momento em que sua classe é revelada, você será decapitado em Ratedonia. Para manter a classe, precisa sacrificar seres vivos regularmente. Então é provável que a Elisa seja sim uma saqueadora, porque é o jeito mais fácil de conseguir sacrifícios. E nesse momento foi exatamente o que ela fez, matando os membros do grupo dela. A Elisa falou que perdeu 2 dos seus preciosos e subordinados por culpa dele. O Bjorn perguntou se ela está culpando os outros numa situação que nem essa. Parece que os pais dela não a criaram muito bem. E ele começou um discurso dizendo que ela deveria ter morrido quando rachou seu crânio. Ele vai vingar o Hans e o Tyson, seus companheiros exploradores. E ele pensou que é claro que vai pegar todos os equipamentos deles. Mas a Elisa reviveu os corpos deles usando o chamado da morte. Basicamente, uma habilidade de necromante. A Elisa falou para se livrarem dos inimigos. Mas o Bjorn e o Icrod conseguiram segurar os zumbis, enquanto a Misha e o Leur acabavam com eles. O Bjorn percebeu que foi um ótimo trabalho em equipe sem nem se comunicarem. Mas os zumbis são resistentes a veneno e a gelo. Os ataques do Leur e da Misha estão sendo completamente ineficazes. Mas o Rotmiller finalmente terminou o seu coquetel Molotov. Que isso sim queimou o zumbi. Mas a Elisa falou que é inútil. Ela usou o fogo dos mortos, absorvendo todo o fogo que estava nos seus zumbis. O Bjorn pensou que isso é uma merda. Não tem ninguém com o poder divino no grupo. E ele falou para todo mundo atacar diretamente a sacerdotisa. Ele pensou que bom que tomou a armadura desses caras com antecedência. Por isso, ele consegue ganhar muito tempo. Enquanto isso, os outros 3 partiram para cima da Elisa, que revidou com a sombra guardiã, praticamente um exército de sombras que estava indo na direção deles, e que ignorava completamente todos os ataques. Ela também lançou uma maldição em cima da Elisa, que fez com que as sombras atacassem nessa brecha. Mas o Icrod defendeu ela, dizendo que o Bjorn mandou que os protegessem. Então ele ficou sozinho lutando contra os 2 zumbis. E a Elisa mandou esses zumbis a proteger esses pedaços de merda. Mas o Bjorn se desculpou por isso. Eles estavam um pouco ocupados aqui. E ele estava simplesmente cacetando os 2 zumbis facilmente. A Elisa falou que não vai se esquecer dessa humilhação. E ela usou a espiritificação. O Bjorn pensou que essa maldita estava tentando fugir. A Elisa falou que ele nunca sairia dessa vivo. E ela realmente escapou no último momento. E com muito ressentimento contra eles.
E simplesmente o Bjorn recebeu 15 maldições de uma vez. Diminuição de energia, decomposição, rastreio, espírito vingativo. Um monte de coisa. Ele está todo ferrado. E ele pediu ao Leur, por favor, para tirar as maldições dele. O Leur falou que sabe usar magia de maldição. Só não sabe como tirá-las. E o Bjorn pensou que ele é um inútil de merda. E o sistema avisou que os atributos dele poderiam ser permanentemente reduzidos se ele não fosse curado com poder divino ou magia. O Ikrod estava muito preocupado, mas o Bjorn falou que vai viver. Mas ele está com muita vontade de morrer, porque ele está correndo com essas maldições por mais de 5 horas. Se não fosse a resistência que ele tem da essência vampírica, já teria morrido faz tempo. E é claro que todos os outros foram amaldiçoados também. Mas, diferente dele, só receberam 2 ou 3 maldições. O Bjorn recebeu 15. Aquela vadia maluca deu 15 maldições em cima dele. Ele está se cansando muito mais do que deveria. Muito mais fraco. E ele sabe que o personagem para de se mover com menos de 10% de energia. E o Hotmiller falou para segurar mais um pouquinho. Estão quase lá. Eles se aproximaram da Floresta da Bruxa. Então, 5 horas atrás, eles estavam decidindo o que fariam. O Hotmiller falou que não pode acreditar que tinha uma sacerdotisa de Karui aqui. E que estava caçando eles agora. O Bjorn falou que as habilidades dela são de, pelo menos, 5º andar. Numa batalha cara a cara com ela, teriam que se preparar para não serem aniquilados. Se não tivessem atacado após tomar as armas deles, teriam morrido nisso aqui. E a Misha falou que bárbaras confiáveis são as melhores. O bárbaro chegou lá e derrubou, e afundou o crânio dela. E o Bjorn perguntou ao Hotmiller se tinha como rastrear aquela mulher. E ele falou que crê que não. Não consegue achar um fragmento sequer dela. E o Bjorn falou que, com a identidade dela revelada, com certeza vai tentar matá-los antes que saiam do labirinto. Mas o Leur falou que é só lidar com ela como fizeram agora. Ele acha que fizeram um ótimo trabalho. E o Bjorn perguntou se forem emboscados, enquanto lutam contra monstros, hein? E ele falou que acha que precisam ir para a Floresta da Bruxa agora. Como uma floresta que rodeia o portal que conecta para o 4º andar, monstros de 7º ao 8º ranking aparecem normalmente. Muitos deles têm corpos espirituais imunes a ataques físicos, por isso não é muito indicada para um grupo com 2 guerreiros. Mas essa é a melhor aposta deles. O sistema avisou que eles entraram numa área especial. Todos os efeitos foram desabilitados, com exceção dos efeitos do próprio campo. Então eles foram livrados das maldições. O Hotmiller falou que não esperava que o Bjorn fosse tomar vantagem da topografia da floresta. E perguntou se era a primeira vez dele aqui, de fato. O Bjorn falou que estudou muito na biblioteca. E ele percebeu que o Hotmiller é afiado demais. E a Misha falou que nunca viu um bárbaro lendo um livro. Mas então todos eles sentiram um novo efeito de status anormal sendo aplicado. E as árvores começaram a gritar com eles, mandando o desgraçado sem mãe do Bjorn morrer. E ele pensou que, embora esteja ouvindo essas coisas, ele pensou que sim, ele tem mãe. Isso não tem muito efeito nele porque a sua mentalidade é bem alta. Mas o mesmo não vale para os outros. A Misha perguntou como é que ele está ouvindo as vozes assim e estava bem. O Hotmiller e o Ikorad estavam bem de boa também. O Leur estava vomitando. E o Bjorn sabia que esses eram os efeitos da alucinação e da dislexia direcional. É como se ele estivesse vendo o mundo através de um espelho convexo, distorcido. E ele perguntou se o Leur consegue usar magia nessa condição. Ele falou que sim, consegue. E o bárbaro se perguntou por que os estômagos dos magos são tão fracos, hein? O Ikorad falou para tentar fazer uma pausa aqui, até se acostumarem com o ambiente. E falou que eles não dormiram muito bem ontem também. Ele vai ficar de vigia enquanto os outros descansam. E o Bjorn já caiu de costas igual um murangão duro. Ele pensou que essa merda está matando ele. E o Ikorad puxou o assunto da Elisa. O Bjorn falou Elisa não, a vadia. O Ikorad falou que quando ele foi para a guilda de exploradores anunciar o recrutamento para membros de grupo, alguém vivia fazendo perguntas. Agora que ele parou para pensar, parecia Elisa na verdade. E o Bjorn perguntou como é que é. O Ikorad falou que na verdade, na ruptura do castelo tingido de sangue que entrou com o Bjorn, ele aumentou seu ranking de explorador com isso aqui. Mas parece que ela acabou ouvindo. Aquilo que ele estava usando era o protetor de pulso do guardião número 3112. Originalmente achado em rupturas acima do nível 4.
Ele tem o seu efeito, mas o Bjorn pensou que enquanto ele estava se matando para conseguir a essência, o cara que nem moveu um dedo simplesmente pegou um item numerado que vale 50 milhões. E ele perguntou como que o Ikorad não reconheceu ela antes. Ele respondeu que ela estava vestida completamente diferente do que na cidade. Em outras palavras, ele estava olhando para as partes rasgadas do vestido dela, isso sim. Sem falar que eles fizeram uma reunião no bar. Ela poderia estar escutando tudo. Por isso arrumou a armadilha. O Ikorad falou que dizem que os tesouros geram raiva. E parece que é verdade. O Bjorn falou para não colocar a culpa toda em outro lugar. É culpa dele por não ter sido cuidadoso. O Ikorad falou para descansar agora. E o Bjorn pensou que esse grupo vai matar ele um dia. E mais tarde ele acordou depois de uma longa soneca. E a Misha perguntou como é que ele conseguiu dormir com esse barulho todo. O Bjorn falou que tanto faz. Perguntou cadê o bicho. E lá estava um grupo de fadas. Monstros de 9º rank. Um dos monstros não combatentes. A única habilidade delas é vomitar. E elas vomitam um tipo de poção venenosa, mas sei lá. O Bjorn falou que, vendo como tem várias fadas aqui, aquele cara também está aqui, não é? O Ikorad falou que esse bicho não é fácil de se lidar. O Ikorad falou que o grupo está melhor. Então vai chamar a atenção do monstro. Com seu corte de relâmpago, ele matou todas as fadas, revelando a grande criatura que estava no meio da floresta. O meio troll de 7º rank. Ele é um monstro exclusivo dessa região que tem hábito de seguir grupos de fadas. E o meio troll atacou diretamente o Ikorad, já fazendo-o tremer na base. Esse anão, mesmo não sendo empurrado facilmente, não tem tanta tolerância à dor quanto o Bjorn, e esse é um dos maiores motivos do porquê a Floresta da Bruxa é evitada por guerreiros. Eles estão acostumados a apanhar pela frente. Só que nesse lugar a dor é multiplicada várias vezes por conta do aprimoramento da dor. Enquanto a maioria dos monstros que aparecem são imunes a ataques físicos e também usam habilidades mentais. Tudo isso somado faz com que seja o pior lugar para guerreiros. E o Leur usou a intensificação de magia de gelo. E acertou o meio troll com uma lança de gelo no peito, matando-o na mesma hora. O Ikorad falou que é uma pena que não caiu nenhuma essência. Não era um monstro fácil. O Hotmiller falou para continuar andando. A Floresta da Bruxa não é um bom lugar para descansar. Mas então eles se depararam com um grande grupo. E era Elisa com vários exploradores dizendo que aqueles malditos ali tentaram matá-la. E é claro que o grande grupo de exploradores quis proteger a Elisa em defesa. E o Bjorn pensou que isso aqui é uma batalha perdida. Só tem um jeito. Ele vai ter que usar aquele item. E o Ikorad ativou o protetor de pulso do guardião. E afasta os inimigos temporariamente e garante imunidade para aliados. Nesse momento, todos saíram correndo. A Misha perguntou como que aquela mulher o seguiu até aqui. O Bjorn não disse que a floresta era um lugar seguro. O Bjorn pensou que se fosse chutar a situação atual, provavelmente diria que, após entrarem na floresta, teria ficado difícil para aquela desgraçada rastreá-los. Então devem ter encontrado alguns exploradores úteis para ela. Banco a coitadinha que tinha perdido os companheiros. Depois de jogar todo mundo numa luta, deve ter planejado sacrificar todos ao mesmo tempo. E o Bjorn falou para Misha que agora não é hora de reclamar, é hora de correr. Ele sabe que o efeito do protetor de pulso dura somente 5 minutos. E foi nesse exato momento que a duração do efeito acabou. E o Hotmiller estava à frente porque ele era um batedor. O primeiro que detecta o movimento inimigo e aquele que guia os companheiros pelo melhor caminho possível. Usou habilidades e informações adquiridas anteriormente e sua experiência para achar uma saída do labirinto. Mas só dá para chamar de batedor profissional quem já passou pela Floresta da Bruxa. A principal habilidade do Hotmiller é o olfato dele, isso porque ele tem essências para isso. E o Bjorn pensou que é surpreendente que esse cara consiga achar um caminho para o 4º andar, mesmo nessa floresta maldita. Quando o senso de cheiro alcança um certo nível, pode pegar o aroma da mana e usá-lo para achar o caminho. O Hotmiller falou que o batedor deles é um cara mediano, então estão se aproximando com precisão até. Por isso ele aumentou o ritmo, mas desse jeito a Misha estava quase morrendo de cansaço, até que ela tropeçou e caiu também. O Bjorn pensou que se ela torcer o pé vai ser um grande incômodo, então ele colocou ela no ombro e levou igual a um saco de cimento. Mas o Bjorn perguntou cadê o anão que estava bem na frente dele. A Misha perguntou se separaram do grupo, por que não seguiu eles? O Bjorn falou para ficar quieto, foi culpa dela que caiu. Mas o Hotmiller deve saber que eles se separaram,
logo ele deve aparecer para resgatá-los. Só que mais tarde não voltou e ele não achou uma saída, até que eles escutaram gritos do seu próprio grupo. O Bjorn falou que seguir o som só vai levá-los para um lugar bem perigoso, já que foram atacados e não tem tempo para procurá-los também, eles têm que dar o fora daqui. O que mais importa numa situação desastrosa como essa? Água, comida, ferramentas, energia, tudo isso é importante, mas se tiver que escolher seria a força mental. A Misha falou que não pode morrer desse jeito. E o Bjorn falou para se acalmar mulher. Ele pensou que quando se encontra numa situação como essa tem que ter força mental suficiente para aceitar a realidade. E falou para Misha que se quiser sobreviver tem que fazer o que ele está mandando, eles têm que focar no presente. Primeira coisa é pegar uma poção que está na mochila dele e beber, e andar por conta própria. Mais tarde, eles fizeram uma pequena pausa. E a Misha falou que mal pode acreditar que tomou uma poção no ombro de um bárbaro enquanto ele corria, ela achou que ia morrer agora. Mas por enquanto ela conseguia andar, o seu pé estava de boa. O Bjorn pensou que estão há 4 dias no labirinto, os dias restantes não vão ser fáceis também. Além disso, eles têm que sobreviver por 11 dias por estarem no 3º andar. O pior de tudo, a maioria dos monstros daqui são espíritos, então ele nem sequer pode atacá-los. Nesse momento ele precisa de poderes de atributo, então ele decidiu o que fazer. Ele perguntou se por acaso a Misha é casada, ela falou que não. Ele perguntou se ela tem uma crença que não pode mostrar seu corpo para outra pessoa, a Misha falou que acha que não. E disse que ele está fazendo perguntas bem esquisitas. E quando ele se aproximou ela perguntou o que ele quer fazer, ela falou que não está pronta para isso. Mas o Bjorn só deu um anel para ela. Ele falou que estava guardando até achar um momento que valia a pena dar para alguém. E falou para ela jurar seu Deus guardião em troca disso que ficaria ao lado dele. A Misha perguntou se ele está maluco. Como é que é? O Bjorn falou que no momento que ela aceitar esse anel, com sua honra de guerreiro em jogo, ficará sempre ao lado dela. E espera que ela faça o mesmo. A Misha falou que isso é muito do nada, e essa é a primeira vez de ela receber uma declaração que nem essas. Não é que ela não esteja feliz, sabe? E falou que nunca pensou nele dessa forma, não é que não gosta dele, é que o negócio é que ele é. Ela falou que gosta de caras magros, não bombados. Ela não acha ele atraente como um homem, bárbaro burro. Bjorn, 0 confissões, uma rejeição. E ele falou que estava vendo mal entendido aqui. Não foi isso que ele quis dizer, queria que ela jurasse ser companheira em troca do anel. E a Misha falou que, é claro, ela sabia desde o início. O Bjorn falou que pode se encerrar esse contrato a qualquer momento, ou dando de volta o anel para ele, ou pagando 15 milhões de pedras. E ela perguntou, o que tem nesse anel para valer 15 milhões? O Bjorn falou que isso é uma barganha. Ele pode realizar o seu maior desejo. Ele pensou que não teria feito essa escolha se não tivesse jogado Dungeonstone por quase uma década. Ele vai despertar o poder da Misha. O Anel do Espírito Congelado, número 9425 que ele recebeu, tem uma habilidade oculta. Quando ele é destruído, um efeito incomum acontece. Pode parecer uma opção praticamente sem sentido que nem dá dano destruir esse anel. Mas isso foi o que ele encontrou após várias tentativas. O Anel do Espírito Congelado, quando é destruído, atinge condições especiais. Skadia, a besta mágica glacial, é despertada de seu selo. E ela estava pronta para fazer um contrato com a Misha. Que é claro, aceitou. Ela finalmente conseguiu seu contrato com uma besta espiritual. Ela falou que mal pode acreditar que está fazendo tão facilmente algum contrato assim. E perguntou pro Bjorn que diabos é esse anel. E perguntou por que seu pai não falou sobre ele. O Bjorn falou que o pai dela provavelmente não sabia da existência dele. Um mago pesquisou isso por muito tempo e só descobriu recentemente. E a Misha perguntou como que ele sabe disso. E como colocou as mãos nesse anel, o Bjorn falou que não era para conversar sobre isso. Mas ela perguntou desde quando ela tá pelada. O Bjorn falou que tá tudo ali no canto, então mandou ela se vestir logo. E a Misha acabou de perceber que ele colocou novos equipamentos também. Daqueles caras que morreram antes. Mas perguntou por que exatamente ela estava sem roupa. O Bjorn falou que bom, ele que tirou as roupas dela. Ela ouviu dizer que os equipamentos são destruídos quando você faz um ritual desse. A Misha perguntou por que ele perguntou sobre casamento então. Ele respondeu que se ela tivesse um marido, ele teria se ofendido muito com isso. E ela perguntou se não considerou o que ela achava disso. Ele falou que estava com pressa. E perguntou se ela não tem nada para dizer.
A Misha falou que sim. Ela agradeceu a ele. O Bjorn perguntou se é só isso. E a Misha admitiu que uma vez ela tentou. Opa! E de auto-americanas, sabe? Como já explicado antes, as bestas espirituais cedem o poder de invocar, fortalecer ou poderes especiais. No caso da Misha, foi fortalecimento. Com seus socos mágicos, ela conseguia derrotar os espectros facilmente, mesmo que eles não tivessem um corpo físico. Finalmente, eles podem derrotar essas criaturas malditas. Só que ainda assim, ela não estava muito acostumada com essa sensação ainda. O Bjorn pensou que com ataques e atributos, a Misha agora conseguia lutar sozinha. Assim como existem níveis de selos espirituais e de magias, as bestas espirituais também têm seus estágios. A Misha ainda está no nível 1, por isso não conseguiu imbuir a sua arma com atributo. Está tendo que lutar no soco. E a Misha falou que tinha muitos espectros aqui, por isso eles meteram o pé. O Bjorn pensou que a verdadeira sobrevivência começa agora. Por volta de 11 horas, se passaram. Durante esse tempo, eles evitaram grande parte das lutas desnecessárias. Ataram lâmpadas de bruxas, ursos, corujas e vários outros espíritos. No final, a Misha estava derrotada, mas o Bjorn estava coletando vários cristais mágicos. Ele pensou que ainda bem que não encontraram um monstro de rank 7. E também não tem nenhum sinal de que a desgraçada da Elisa esteja por perto. Mas o anel do espírito congelado desapareceu enquanto a Misha despertava. A ausência do anel ativou a habilidade passiva do Golem de Corpos. Ou seja, o equipamento dele já está se corroendo inteiro. Até o peitoral dele e o escudo feito de Litinium Tier 2 já perderam o brilho. Ele vai perder muito dinheiro com reparos. Outra coisa ruim, ele não conseguiu nenhuma essência com atributo nesse tempo todo. E ele consegue ver que a Misha está cada vez mais cansada. Nesse ritmo, as chances de eles saírem vivos daqui são bem baixas. Já fazem mais de 12 horas que eles entraram na Floresta da Bruxa. Por isso os efeitos do lugar foram fortalecidos. E o Bjorn falou para Misha amarrar essa corda na cintura. Se acabarem caindo podem achar um ao outro. Daí o efeito anormal do olho da bruxa foi aplicado neles. De agora em diante, não poderiam parar por nenhum segundo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.